Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 3. Preparação para a vida pública de Jesus. Antes de falar da paixão e ressurreição, ponto alto do Evangelho, Lucas aborda os ministérios na Galileia e na Judéia. Esses dois grandes blocos centrais são precedidos por uma unidade introdutória. Nela prepara-se o ambiente para a vida pública de Jesus. Localiza-se João no tempo e no espaço, pregando e batizando no deserto. Jesus é um entre tantos que o procuram para ser batizado. É apresentada uma genealogia que vai de Adão a Jesus. Ela é diferente da de Mateus, capítulo 1, versículo 1, que começa em Abraão. Com a tentação de Jesus no deserto, termina a narração do período que antecede a vida missionária do Mestre. Pregação de João Batista. O Batista já fora apresentado pelo evangelista. Não é necessária outra apresentação. Agora é mostrado em plena atividade como precursor, um novo líder religioso que atrai multidões ao deserto à sua procura, à procura de seu batismo. Embora vislumbrasse o Novo Testamento, João pregava aos moldes dos profetas veterotestamentários. Dos candidatos ao batismo, exigia a conversão de vida. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, correspondendo aos anos 27 e 28 da era cristã, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, incluindo também a Samaria, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca da Abilina, sendo sumos sacerdotes Anás, deposto pelos romanos, mas detentor da ascendência e poder, sendo assim considerado pelo povo, e Caifás, seu genro, e o sumo sacerdote em exercício, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. O precursor fora escolhido como o profeta antes de ser formado no seio materno. Crescera e se formara no deserto. É agora investido como profeta, chegando a ele a palavra do Senhor. Ele percorria toda a região do Jordão, onde se localiza a maior depressão de terreno do mundo. É um lugar desértico, escarpado, inóspito. Era impelido pela palavra de Deus a percorrer profeticamente a região, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Batismo destinado aos judeus que procuravam uma purificação superior à proporcionada pelos animais sacrificados no templo. Inculcava inicialmente a mudança de vida,
recebendo sucessivamente o batismo. Batismo este que pressupunha o compromisso da aceitação do reino que chegava, de uma nova ordem, onde aconteceria o batismo no Espírito Santo e no fogo, no perdão dos pecados. Preparava a chegada de Jesus. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Querendo dizer mais precisamente, uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, como aos cativos da Babilônia que regressariam para reconstruir o templo e a cidade, para formar um povo novo, purificado por água especial e vivificado pelo Espírito de Deus. Continua Isaías referindo-se aos caminhos anteriormente preparados e por onde passariam as multidões dos judeus repatriados, encabeçados por Deus num novo êxodo. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Tornar-se-á direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Evidenciava-se que a salvação anunciada próxima por João não era exclusividade do povo judeu, mas estendia-se a todos os povos. Multidões iam ao deserto à procura do Batista. Uns curiosos para confirmar o que dele se falava, outros levados pela santidade e pelas palavras do maior dos profetas. Mas a ele acorriam também os espiões, ou a polícia secreta do templo, preocupados com o movimento do novo pregador. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele: raça de víboras, vocês que se ocultam atrás das aparências religiosas, no interior, sendo podridão. Quem vos ensinou a fugir da ira imanente? Vocês se imaginam salvos pelo simples fato de serem descendentes de Abraão, como se isso fosse uma garantia. Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai. Não se imaginem salvos pelo simples fato de serem judeus, circuncidados, de terem a lei, pois vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar filhos a Abraão. Ele pode arrancar de vossos peitos os corações de pedra, no lugar colocando corações de carne. Mas ele quer contar com a livre decisão e com a cooperação de cada um. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Alertava, com estas ameaças, que o tempo do juízo era imanente. Os insensíveis ao apelo seriam abatidos como árvores que já estavam com as raízes expostas, prestes a receberem os golpes do lenhador. Perante a novidade da pregação, a austeridade e a radicalidade do pregador, perguntavam-lhe a multidão: que devemos fazer? Ele respondia dando a todos uma lei universal. Quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. É o primeiro passo para se receber o batismo, viver a lei do amor, da partilha. Quem tem é naturalmente questionado por quem não tem. Anunciando a lei do amor, o Batista não olvidou a lei da justiça, principalmente aos que a podiam com facilidade violá-la, pois também publicanos vieram para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre,
que devemos fazer? E ele lhes respondeu: como publicanos, cabe-vos arrecadar os impostos. Muitos se deixam levar pela ganância, pela desonestidade, indo além do que está estabelecido, fraudando o próximo. Não exijais mais do que vos foi ordenado. O batismo de João não afastava, mas inseria harmoniosamente as pessoas na sociedade. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes: como os publicanos, vocês também são desprezados pelo povo, pois ambas as profissões não são levadas em consideração. Além disso, abusais do poder de estar armados e vos colocais frequentemente às ordens dos grandes e poderosos, que vos pagam diretamente, e não a serviço do povo. Não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo, sem extorsões e subornos. Ora, muitos dos judeus que iam ao precursor, além do batismo, queriam saber quando e como viria o Messias, quem seria ele. E como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, isto é, o Messias, ele, profeta que era, lendo-lhes o coração, tomou a palavra dizendo a todos: eu vos batizo na água, sinal de purificação e de perdão dos pecados. Mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Além de mais poderoso, é a ele que sirvo. Em função dele é que vim. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O batismo dele é, portanto, superior ao meu. É o que perdoa verdadeiramente os pecados, pois concede a efusão do Espírito Santo. É o fogo do juízo que separa o bem do mal. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Com esta ilustração, evocando o agricultor que jogava para o alto o trigo debulhado e a casca, para que o vento os separasse, o Batista queria dizer que com o Messias começava a separação definitiva entre os bons e os maus. Ainda era tempo de conversão, de se assumir uma posição a seu lado. É assim que ele anunciava ao povo a boa nova e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Dessa maneira ele preparava o caminho para o Senhor, que logo mais entraria em cena como pregador e anunciador do início do reino de Deus. O precursor deixava claro que antes de receber o batismo era necessária a opção, a conversão. Mas Herodes, o tetrarca, filho de Herodes, o Grande, e seguidor do pai na maldade, repreendido por ele por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todos os crimes que praticara, acrescentou a todos eles também este. Mais tarde, em ocasião propícia, encerrou João no cárcere. João Batista, como profeta, não só anunciava o tempo messiânico que chegava, como também denunciava a maldade, sem excluir a praticada pelos grandes. Batismo de Jesus. Aos poucos, João Batista vai saindo de cena e Jesus vai tomando seu devido lugar e tornando-se o centro da mensagem. Antes, porém, solidário aos pecadores e para arrancá-los do pecado, aproxima-se como um deles, solicitando o batismo ao precursor.
a partir daí está em condições de iniciar suas atividades apostólicas. Na ocasião, Jesus é proclamado Filho por Deus Pai e é como que ungido para exercer suas funções messiânicas. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi, solidariamente, como se fora um pecador, mas que os assumia para libertá-los. E estando ele a orar, depois do batismo, aconteceu algo importante a superar o batismo. O céu se abriu, manifestando a especial presença da Trindade, reatando a comunhão celestial com a terra. E o Espírito Santo, que especificamente se fizera presente em Maria, em Isabel, em Zacarias e em João, desceu de maneira destacada sobre ele, em forma corpórea, perceptível pela multidão, não na forma de pomba, mas como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. A multidão não compreendeu o sentido pleno das palavras vindas do alto, mas ficou-lhe patente que Jesus era alguém especial. Agora, a presença do Filho e do Espírito Santo ajunta-se à do Pai, proclamando que Cristo, além de ser Filho amado, era também o Messias, que vinha humildemente como o servo de Javé. Jesus é declarado o Filho em sentido messiânico e que no amor dominará de uma a outra extremidade da terra. Genealogia de Jesus. Jesus é importantíssimo na história da salvação. Deve então ter seu lugar de destaque. Por isso tem incluído seu nome numa genealogia, juntamente com varões do passado, santos uns e, manifestando suas fraquezas e misérias, outros. O evangelista, todavia, vai além. Não parte de Abraão, como Mateus. Ele descreve também a leitores oriundos do paganismo. Inclui os patriarcas anteriores a Abraão, indo até Adão, mostrando com isso que a humanidade toda tem algo em comum com Jesus. O Eterno Pai revelou que o Filho o é desde toda a eternidade. Além dessa filiação eterna, Jesus é igualmente humano. É o que nos revela a genealogia. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Atingira a plenitude da maturidade e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Jané, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagé, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadão, filho de Rer, filho de Jesus, filho de Eliser, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonão, filho de Eliassim, filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boós, filho de Salmom, filho de Naazon, filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Esaque, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Sarugue, filho de Ragal, filho de Falegue, filho de Eber, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede,
filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Como Adão não teve pai humano, assim também Jesus. E a ele se ligando genealogicamente, deixa claro que não é o Salvador apenas dos judeus, mas de toda a humanidade.